né? E hoje eu vou dar uma aula aqui sobre o método clínico, tá? E a medicina preventiva na medicina familiar, né? Mas tem toda uns conceitos, as origens, os princípios, tá? Então, tô dando essa aula aqui hoje, eu separei, então, essa aula sobre o método clínico. Referência esse livro que eu mostrei aí, eu tenho ele em PDF, em Xerox. Então, o contexto do manual aqui, como eu disse para vocês, eu vou estar trabalhando mais no capítulo 8, método clínico, que não está aqui. Tem toda isso aqui tudo, alguns slides aqui do capítulo 3 e 4, e 6 e 7, que eu vou comentar aqui agora com vocês. E o capítulo 8 é o método clínico centrado no paciente. O capítulo 9 é medicina preventiva e medicina familiar. E o capítulo 17, que é os registros clínicos, que é o nosso famoso prontuário. Aqui a gente tem um site da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que fala do perfil do médico de família. Depois eu disponibilizo esse slide na nossa sala de aula. Aqui tem doença na comunidade, né? O McQueen cita uma pesquisa feita no Reino Unido, que em cada 1.000 adultos, nos Estados Unidos, no Reino Unido também, na Grã-Bretanha, pesquisa de White, de 1961, e depois os médicos de família brasileiros fizeram ela de novo e deu a mesma coisa, deu bem parecido, ou seja, quase que uma lei natural, né? De cada 1.000 pessoas, 750 vai ter algum problema, né? Algum mal-estar, ou doença, ou uma afecção, mas ele nem vai procurar o serviço, ele vai se curar sozinho, autocuidado. De cada 1.000 pessoas, então, 250 consultam um médico, uma ou mais vezes por mês. Isso é uma lei natural também, digamos assim. Dessas 250, lá no Reino Unido, na atenção básica, né, 9 vão ser internados, 5 vão ser enviados a outro médico, ou outro serviço, e 1 vai ser enviado para o hospital universitário. Então, uma ecologia, né, do adoecimento, né, e procura de serviço de saúde em países que têm uma cobertura universal. O capítulo 4, ele vai falar o perfil da medicina de família, né, vai falar que a CID-10 não é assim, adequada, né, para a atenção primária, e existe um sistema de códigos, então, que a gente está usando, que é o CIAP, tá? No McQueen, lá em 1994, já tinha o CIAP. Só para vocês terem uma ideia, a medicina de família surge nos anos 80. O McQueen foi o primeiro professor, o primeiro departamento de médico de família da Universidade de Toronto, no Canadá, que saiu o departamento de medicina de família de dentro de um departamento de medicina preventiva, assim como nós, saúde coletiva, lá na UFJF. Nós não temos um departamento de medicina de família, né? Até hoje. Né? Então, dentro dessa doença na comunidade, a estatística da medicina de família, é interessante notar que 25 sintomas diagnósticos mais comuns não diferem muito em populações de qualquer parte do mundo, com níveis de vida semelhantes. Tanto é que eles fizeram, os brasileiros, né, os médicos de família da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, que fez o Manual de Medicina Familiar Ampliado, né, o Tratado de Medicina de Atenção Primária, as mesmas coisas. Eu estou com o livro do McQueen aqui, tem várias tabelas, eu acredito que aqui nesses slides vão aparecer também, né, esses estudos de utilização de serviços, mostra que as variações devem-se muito mais a fatores socioeconômicos do que propriamente algum motivo epidemiológico, biológico inerente. Então, as tabelas aqui, a dor de garganta,
na clínica canadense e na clínica britânica. Dor de garganta, problema de pele, problema de abdominal, cólica, doença pélvica, sintomas intestinais. O médico de família, ele acaba sendo especialista nisso, entendeu? Naquilo que é mais comum e mais frequente. Aqui é o quê? Sintomas do sexo masculino, e aqui do sexo feminino, né? Muda, né? De acordo com as mulheres, por exemplo, a dor pélvica está lá em primeiro lugar no Canadá, né? Na Grã-Bretanha nem aparece a dor pélvica, né? Será que tem alguma característica biológica, né? Tem um exemplo parecido, interessante para a gente refletir, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças, 10 vezes mais frequente nos países, nos Estados Unidos, do que na França. E isso não se dá a nenhuma diferença biológica entre o de nível socioeconômico, e sim o contexto sociocultural, que na França os médicos, na França e na Inglaterra, talvez os médicos sejam menos propensos a fazer diagnóstico de TDAH e mais propensos a cuidar da questão sociocultural do contexto. Método clínico centrado na pessoa, né? Se o padrão da doença na medicina familiar é semelhante ao padrão da doença na comunidade, que é diferente do padrão da doença na medicina especializada, né? Então, a medicina de família é aquela que tem a prevalência mais semelhante à prevalência da doença na comunidade. Então, a prevalência da doença no consultório, da medicina de família, é parecida com a prevalência real da doença na comunidade, o que não acontece nas outras especialidades. E essa incidência e prevalência de doenças agudas e breves, né? Muitas delas são passageiras e autolimitadas, e alta prevalência de problemas crônicos e problemas de comportamento. E uma mistura complexa, né, de elementos físicos, psicológicos e sociais. Então, é muito importante a gente diferenciar, McQueen fala, doença de afecção, né? Doença, sofrimento e cura. Ele vai discutir lá no capítulo 6, e ele vai falar que o sofrimento, né, é a forma como que o paciente vivencia a doença, né? A afecção, né? O sofrimento é um tipo de introspecção que pode, inclusive, ser importante. Trabalhar o sofrimento, não aboli-lo, não suprimi-lo, mas elaborar, né? Que ela pode ser um mote para uma mudança, uma reestruturação de personalidade que a pessoa, né? É muito doloroso sair da zona de conforto, né? E muitas vezes ficar dando só remédio para a pessoa suprimir aquele sofrimento durante muito tempo impede aquela pessoa de fazer aquilo que ela precisa fazer para mudar a sua vida, né? Então, principalmente na questão da saúde mental, né? A gente percebe muitos alopatas, os psiquiatras querendo suprimir sintomas, e os outros profissionais, geralmente, como os psicólogos e os psicanalistas, já trabalham a partir do sofrimento, dando uma nova significância, um significado, né, aos valores, né, assim, um convite para a pessoa pensar no seu contexto. A cura, né, o médico de família trabalha muito com esse conceito, né, que é a força natural de cura. As nossas terapias são concebidas para ajudar os poderes curativos próprios das pessoas e para remover os obstáculos à cura. O médico como curador, né? Vocês estão vendo, né? Quem está me acompanhando,
muitas vezes vocês estão percebendo o nível de profundidade que às vezes a gente consegue estabelecer com os nossos pacientes, que só a conversa com o médico muitas vezes já muda a pessoa sai da consulta com esperança, por exemplo, aquilo para quem tem depressão, né, ou ansiedade, né, uma conversa com o médico é remédio, ela em si, né, ela ativa, né, ela fortalece os poderes curativos próprios das pessoas, à medida que a gente ajuda elas a remover esses obstáculos. A gente podendo, então, não atrapalhar, né, e é um dos preceitos básicos da medicina e da medicina de família, primeiro, não fazer o mal, né, usando, no caso aí, nós pós-modernos, né, invocamos a ciência, a teoria da informação, para discutir a comunicação médico-paciente, para além daquela semiologia do século XIX, né, semiologia é uma palavra que significa o estudo dos sinais e dos sintomas, né, e os sintomas são uma forma de comunicação, né, subjetivo, né, diretas, que são as queixas, e indiretas, que são as metáforas e as formas não verbais. Hoje a gente sabe, depois de Freud, né, a gente sabe que tem o inconsciente, né, e as pessoas, e a gente precisa, então, saber fazer uma leitura, não só ouvir a queixa, né, objetiva, mas perceber os silêncios, né, às vezes você faz uma pergunta, a pessoa não te responde, isso é uma chave, né, para você, então, aprofundar aquela relação. Toda comunicação necessita de contexto, né, então, toda essa discussão da comunicação médico-paciente, o McQueen vai classificar lá algumas situações que denotam contexto pessoal, interpessoal e não um contexto clínico patológico, né? E muitas vezes me lembra os pacientes que vão muito no posto por questões de pouca importância, né? E os médicos geralmente não gostam desse tipo de paciente. Eles falam que eles não têm nada. Eles não têm nada daquilo que o médico quer ver, que é doença. Mas ele tem eu faço uma leitura que ele está me comunicando de uma forma não verbal, indireta, uma necessidade muito forte, e que ele não sabe explicar. Ele fala, eu acho que eu tenho problema de nervo. Mas você vai falar que ele é ignorante, mas ele precisa entender a linguagem do povo, né? A comunicação do médico que estudou, que é uma elite na sociedade moderna e pós-moderna, com o paciente do SUS, consultas frequentes pelos mesmos sintomas ou por queixas múltiplas. Então, tem pacientes que chegam... Eu lembro muito disso no início da minha carreira, me incomodava demais que as queixas não faziam sentido, entendeu? Incapacidade de tirar qualquer sentido do problema apresentado. Em vez de você ficar com raiva do paciente, simplesmente você desviar a situação do contexto físico, né? Assim, que ele acha que você só vai dar importância em sintoma, em doença. Então, ele vai falar todas as doenças, ele vai detalhar ao máximo que a dor dele vem do pé para a cabeça, da cabeça para o pé, de um lado para o outro, e você fala, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido para o mecanicista, mas para um médico que percebe isso como uma comunicação indireta, faz todo sentido, né? Doentes difíceis, doentes autodestrutivos, os sedutores, aqueles que vêm te seduzindo para você pedir exame, os zangados, né? Os que querem só um encaminhamento, os que querem só... Sabe que irrita o médico, né? Doutor, eu quero esse exame aqui. O médico, em vez de ficar com raiva dele, começa a tentar entender por que será que esse cara quer esse exame, né?